situação bastante delicada e diria até comovente. Olha o que aconteceu, gente. Um homem morreu no bairro dos Jurunas e ainda há pouco aguardava ainda pela remoção. Você acredita esse caso ali, gente, que foi então repassado para a perícia, de acordo com os moradores, ainda pela manhã. E a gente já entrando na noite, o corpo acaba de ser removido aí do local. Agora eu te pergunto, Eline, o porquê de tanta demora? Era só porque se tratava de um morador em situação de rua? Será que é isso? Boa noite para você. Quanto tempo, né, de espera? Quanto tempo, mais ou menos, a gente pode calcular que foi essa espera, Eline? Uma boa tarde, Amanda. Boa tarde também para todo mundo que está nos acompanhando agora. Amanda, como você falou, é realmente uma situação muito revoltante. Foram muitas horas de espera. Esse homem que foi identificado como Edmilson, que é um morador aqui da Passagem Limoeiro, no bairro dos Jurunas, ele infelizmente morreu ainda pela parte da manhã, por volta de umas 11 horas da manhã, foi que foi informado o momento que ele morreu. E desde então todos os moradores aqui já estavam tentando entrar em contato com diversos órgãos competentes para que fosse ser removido esse corpo. Então, ali desde 11 horas da manhã, desde 11h30 da manhã, eles estavam esperando essa remoção que só veio acontecer agora, nesse exato instante. Menos de 5 minutos atrás, um carro da SESPA acabou de sair daqui após fazer essa remoção. Eu vou mostrar para vocês aqui o local onde o corpo ficou esperando a manhã inteira. Aqui em frente a essa mercearia, o corpo ficou parado aqui esperando que alguém viesse fazer essa remoção. Eu conversei aqui com vários moradores e eles me falaram que desde cedo eles tentaram entrar em contato com a polícia, com os bombeiros, com o IML. Pelo que eles falaram aqui, um carro dos bombeiros chegou até aqui, uma equipe do carro dos bombeiros, mas olhou a situação e infelizmente não fez nada. Uma outra guarnição também da Polícia Militar teria vindo até aqui, teria observado a situação, mas também não teria feito nada. A todo momento eles tentando entrar em contato com o IML, com outros órgãos também, para que viesse a ser feita essa remoção, e só agora eles conseguiram resultado. A todo momento a resposta que eles tinham era que estava sendo mandado um carro, estava sendo mandada uma equipe para fazer essa remoção, mas só agora, depois de muitas horas, quase um dia inteiro praticamente, a gente já está entrando aqui na noite, que esse corpo saiu daqui do local. Eu vou conversar com uma das moradoras aqui que prefere não se identificar. Ela ficou muito revoltada com essa situação. Ele já morava aqui na Passagem Limoeiro, aqui no bairro dos Jurunas, há um bom tempo. Ele era um velho conhecido aqui de todos os moradores. Todos os moradores ajudavam ele também, ajudavam também um irmão que morava junto com ele aqui nessa mesma situação. Isso causou uma indignação muito grande em todo mundo que mora aqui na Passagem. Ela prefere não se identificar, mas vai conversar com a gente. Boa tarde, muito obrigada pela tua participação aqui. Há quanto tempo ele ficou esperando para ser removido aqui o corpo? Olha, ele começou a passar mal, era umas 10h30 da manhã, o irmão dele acionou a gente para chamar a ambulância e desde esse horário todos, quase praticamente o morador, estavam chamando. E que nos foi repassado que não tinha ambulância. Segundo a gente soube que o prefeito ainda não pagou, né, as ambulâncias e tal, aí não tinha. Aí a gente fez uma denúncia para um 181 e ficou aguardando. E continuamos, todo mundo continuou ligando, mas não veio. Aí apareceu um outro rapaz, ligou para o bombeiro veio, mas não pôde fazer nada, nem saiu do carro. Chamamos uma viatura também da Polícia Militar que esteve por aqui, olhou e disse que era para a gente ligar para a ambulância. E a gente informou que eu já tinha ligado muitas vezes. E aí a indignação começou, né? A gente vendo ele já respirando pouquíssimo e não podendo fazer nada. E todo mundo que passava ligava um pouco. E acabou que quando chegou 1h da tarde ele veio a óbito. Aí o pessoal removeu ele lá de dentro porque um outro rapaz disse que a ambulância estava vindo. A gente colocou ele aqui na frente dessa mercearia, mas quando eles chegaram aqui era às 14 horas e ele já tinha falecido, né? Aí, desde as 14 até agora, a gente ligando, Renato Chaves, e toda essa espera, ligando para amigos, e agora que o Renato Chaves veio buscar, graças a Deus. Mas é indignante, sabe? Porque a gente vê as pessoas
nessa situação e fica incapaz de ajudar. Foi muito revoltante mesmo. Para todos nós moradores que conhecemos ele, apesar dele ser morador de rua, dele viver essa vida, mas ele era trabalhador, ele trabalhava aí na beirada e todo mundo ajudava ele aqui, entendeu? Aí fica aí, né, que nossas autoridades sejam mais competentes um pouco, porque ele acabou perdendo a vida por falta de socorro. A senhora há muitos anos já conhecia o Edmilson. Que tipo de pessoa ele era? Desde nascença, que eu moro aqui, né? Eu estou com 63 anos. A mãe dele era muito amiga da minha mãe. Conheci eles desde a infância. Depois que a mãe dele morreu, aí ele não quis ir embora com os outros irmãos. Ficaram eles dois aí morando. E depois a casa dele pegou fogo. Tem uns 4 anos que a casa pegou fogo e eles ficaram nessa situação. É que ele era um pouco aborrecido também. Não deixava a gente fazer muita coisa por ele. A senhora me contou que tentaram ajudar a reconstruir a casa, mas ele não aceitou, isso? A comunidade aqui se reuniu, arranjamos telha, madeira, todo o material para fazer a casa, mas ele não permitiu que a gente fizesse. Achava, eu acho que a gente ia tomar, né, dele, mas ele não permitiu, aí ficou nessa situação. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Bom, conversando com os moradores, eles explicaram pra gente que o Edmilson já vinha apresentando problemas de saúde, já tinha um certo tempo, e com o passar dos dias, o quadro de saúde dele só vinha se agravando. E quando já foi desde ontem para hoje, o quadro de saúde dele realmente ficou bem grave, ele realmente aparentava está muito mal. Aqui os moradores tentaram entrar em contato com a família, conseguiram conversar com alguns irmãos, com alguns primos também, que começaram a se dirigir até aqui em Belém. A família dele não mora aqui, ele tem alguns parentes que são de Mosqueiro, e eles vieram até aqui também para conseguir acompanhar toda essa situação do Edmilson. Eu vou conversar agora também com uma prima do Edmilson, que vai contar um pouquinho aqui pra gente como foi que ela ficou sabendo de toda essa história. Obrigada pela tua participação aqui. Como foi que você ficou sabendo da situação do seu primo? Entraram em contato, um morador aqui, entraram em contato com uma prima nossa daqui e a nossa prima entrou em contato com nós. Mas anteontem a gente estava sem condição de vir. Hoje, eu vindo para cá, o meu primo entrou em contato dizendo que ele estava muito grave, mal. E aí eu falei para a irmã dele vir para a gente conseguir internar ele. Mas quando a gente estava no meio do caminho, a gente soube da notícia que ele não resistiu. Bom, olha, gente, eu estou conversando agora aqui com a Sandra. A Sandra é prima do Edmilson, infelizmente, o homem que veio, que faleceu na manhã de hoje aqui e só teve o corpo retirado aqui do local ainda há pouco, faz alguns minutos atrás que um carro da SESPA veio fazer essa remoção. Com a Eline Oliveira, que continua no bairro dos Jurunas, acompanhando uma situação lamentável, revoltante. Um morador em situação de rua que começou a passar mal por volta das 10h30 da manhã de hoje. E ali, gente, os moradores pedem por socorro, tentam acionar equipes do SAMU para fazerem o atendimento a este cidadão. O problema, o socorro não chegou. Esse homem piorou e acabou não resistindo, acabou morrendo. E só agora, 7 horas depois de já estar morto, é que a equipe apareceu no local. E sabe-se lá se a equipe do Cidade Alerta, Eline, já te adianto, ali porque a perícia recebeu a informação que nós estávamos no local e aí depois eles foram fazer a remoção. Me pergunto, seria o mesmo tratamento se não fosse um morador em situação de rua? Que tristeza, que indignante também. É isso mesmo, Amanda. Um oi para você, uma boa noite novamente. Boa noite também para todo mundo que está nos acompanhando. E a gente volta a falar desse caso que, como você já deixou bem claro, extremamente revoltante. Deixou aqui todos os moradores da Passagem Limoeiro, aqui no bairro dos Jurunas, completamente indignados. Desde amanhã, esse drama todo começou ainda de manhã, quando se era pedido socorro, porque esse homem que foi identificado como Edmilson estava passando mal. O quadro de saúde dele já era bem grave, realmente o estado de saúde já era
era muito preocupante. Os moradores aqui já vinham tentando fazer esse atendimento, chamando ambulância, chamando socorro, que nunca chegou. E como você falou, infelizmente, ainda na manhã de hoje, ele infelizmente morreu. E desde então começou o drama, indo atrás ali dos órgãos competentes para que viesse a ser feita a remoção aqui desse corpo, mas só ainda há pouco, faltando 5 minutos para as 6 horas da tarde, é que chegou aqui um carro da CESPA para fazer a remoção do Edmilson. A gente vai continuar a nossa conversa com a prima dele, a Sandra, que está contando aqui um pouquinho para a gente de como foi todo esse drama vivido. Sandra, novamente obrigada pela tua participação aqui. Conta pra gente de novo como foi que você ficou sabendo dessa situação aqui com o Edmilson. Você não mora aqui em Belém, né? Não, eu sou moradora da Ilha de Mosqueiro e uma moradora daqui entrou em contato com uma prima nossa que mora aqui e aí foi que ela adicionou a gente no WhatsApp, falando que ele estava doente anteontem, só que a gente estava sem condução para chegar aqui e hoje, por volta de manhã, nós viemos aqui socorrê-lo, né? Mas infelizmente quando a gente estava a caminho, nós recebemos a ligação do nosso primo que ele já tinha ido a óbito, né? E nós viemos até aqui para tomar o procedimento para ser removido o corpo e teve toda essa demora, né? Como vocês chegaram e acompanharam, né? Todo o nosso sofrimento, né? Mas é isso aí, né? E nós ficamos muito tristes, né? Com os órgãos públicos, né? Da demora, né? Quanto nós que dependemos do sistema SUS de saúde, né? Quanto nós sofremos por isso, né? Mas nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor vai dar direção para que os governantes venham olhar mais para essas pessoas, né, que necessitam, né, desse sistema único de saúde. Amém? Bom, Sandra, como já foi dito aqui, né, o Edmilson vivia uma situação complicada. Vocês faziam esse acompanhamento com ele a respeito do quadro de saúde dele, que também já era bem difícil? Sim, a gente, inclusive a irmã dele sempre veio a acompanhar ele aqui, já lançou a proposta de levar eles daqui para lá, para nossa ilha, só que ele não sempre resistia, então fez a escolha dele de viver dessa forma, mas era uma pessoa trabalhadora, né? E eles quiseram viver assim e a gente sempre tinha esse suporte de conversar com eles, né? Mas eles quiseram e a gente respeitamos, né? E é assim, sempre que se acontecer alguma coisa, eles ligam e a gente sempre dá suporte como família, né? Agora, Sandra, como é que fica o sentimento como família com esse descaso que foi com o Edmilson? Nós ficamos tristes, né? Porque ele poderia estar aqui conosco se o órgão competente chegasse mais rápido, porque como os moradores falaram que eles tentaram ligar várias vezes e eles não conseguiu, né? E quando a ambulância veio não quis levar e o bombeiro chegou e já estava bem, então a gente fica muito triste com esse descaso, né? Porque a gente queria só que levasse ele para o hospital e comunicasse onde ele estava, que a gente ia até lá. Esse que era o nosso desejo, que a gente ia cuidar dele lá, né? Porque lá ia ser medicado e a gente ia, né, em nome de ele estava aqui conosco, se não fosse, né, em negligência do governo, do caso, né, do SUS. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Tá, bom, eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o local onde o corpo do Edmilson ficou aqui esperando até o momento de ser removido. Ele ficou aqui em frente a essa mercearia que passou aqui boa parte da tarde, desde o momento que a gente chegou, a mercearia permaneceu fechada. Como a nossa primeira entrevistada falou, uma moradora aqui mesmo da passagem, o Edmilson e mais um irmão moravam em uma casa ali para os fundos. Vocês estão vendo aqui esse monte de escombros, esse monte de entulho. Aqui era lá para trás a casa do Edmilson, que alguns anos atrás chegou a pegar fogo. Os próprios moradores tentaram ajudar o Edmilson e o irmão, mas essa ajuda foi negada. E era nessa situação aqui que o Edmilson e mais o familiar dele viviam. Infelizmente, uma situação que a gente pode ver que é muito complicada, a gente pode chegar até mesmo dizer que é uma situação desumana. A gente não consegue mesmo entender como é que uma pessoa consegue viver aqui nessas situações. E, Amanda, é justamente isso que revolta, sabe? Que chama atenção. Porque independentemente de
de quem era, independentemente da pessoa, se tratava de um ser humano e não recebeu esse tratamento digno nem nos últimos momentos de vida, desde o momento que foi preciso chamar o socorro até o momento que ele já tinha falecido e que nem a remoção do corpo foi feita de forma adequada. Claro, então, Amanda, a gente também segue aqui esperando um retorno dos órgãos competentes para também tentar entender o porquê desse descaso, o porquê dessa demora, por que o socorro não veio inicialmente e o porquê no final demorou tanto para acontecer a remoção do corpo do Edmilson aqui da Passagem Limoeiro, no bairro dos Jurunas. Amanda, eu volto com você no estúdio. Chocante, Eline. A gente, inclusive, já pediu um posicionamento para a CESPA, já pedimos também um posicionamento para a equipe de remoção, perícia científica, o porquê dessa demora. Primeiro ali, né, a falta de socorro. Primeiro esse morador, ele passa mal e aí os vizinhos pedem uma ambulância. Então, existe a negligência, a falta de socorro. E depois, ao ali constatarem que ele já estava morto, sem sinais ali vitais, eles acionam, então, a perícia. E, infelizmente, né, a perícia demora mais de 7 horas para fazer a remoção deste corpo. Revoltante, situação indignante, a gente já cobrou uma resposta e esperamos dar esse retorno para a população ainda nesta edição do Cidade Alerta.